Gostaria de compartilhar uma palavra que o Espírito de Deus ministrou no meu coração, que está lá no livro de Ruth, livro de Ruth, no capítulo 1. Livro de Ruth, no capítulo 1. Quem achou diz amém. Eu espero. Ruth, capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Josué, Juízes, Ruth. Está lá no início. Diz assim a palavra do bom Deus: Josué, Juízes e Ruth. É um livro pequenininho aí que é difícil de achar, mas... Ruth, capítulo 1, versículo 1 em diante. Diz assim: Na época em que os juízes lideravam, houve fome na terra. Houve o que, irmãos? Fome na terra. Um homem de Belém de Judá foi viver com a sua mulher e com seus 2 filhos por algum tempo nas terras de Moabe. Qual terra? Moabe. Um homem se chamava Elimeleque e a sua mulher Noemi. Os seus 2 filhos, Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá e chegaram a Moabe e passaram a viver ali. Elimeleque, marido de Noemi, morreu e ela ficou com os 2 filhos. E estes se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem vivido lá por quase 10 anos, também morreram os seus filhos Malom e Quilion. E Noemi ficou sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em seu auxílio, em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu então voltar com suas 2 noras para a sua terra. Assim ela partiu com as 2 noras do lugar onde morava e juntas empreenderam o caminho rumo à terra de Judá. Então Noemi disse às suas noras: Vão, retorne cada uma de vocês para a casa da sua mãe, que o Senhor seja bondoso com vocês, como foram bondosos cada qual com seu marido e comigo. E o Senhor conceda que cada uma encontre segurança no lar de outro marido. Em seguida, deu-lhes beijos de despedidas. Elas, no entanto, começaram a chorar alto. Eles disseram: Não, voltaremos com a senhora para junto do seu povo. Noemi, porém, disse: Voltem, minhas filhas. Por que viriam comigo? Acham que eu ainda poderia ter filhos que pudessem se casar com vocês? Voltem, minhas filhas, vão embora. Estou velha demais para ter outro marido. Mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz filhos, vocês esperariam até que eles crescessem. Aliás, vocês esperariam até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, porque a mão do Senhor voltou-se contra mim. Novamente começaram a chorar alto. Depois disso, Orfa deu um beijo de despedida da sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: Veja, a
sua concunhada está voltando para o povo e para os deuses dela. Voltem com ela. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo para que te abandone e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei eu. Onde repousares, repousarei eu. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Então as duas mulheres seguiram caminhando até chegar em Belém. Quando chegaram, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Ela, porém, respondeu: não me chame de Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Porque me chamam Noemi? O Senhor pôs-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe, com a nora Ruth, a Moabita, e elas chegaram a Belém, no início da colheita da cevada. Aleluia, Pai. Feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Nós estamos aqui na Tua presença, Pai. E pedimos ao Senhor que envie os Teus santos anjos, que o Senhor venha repreender todo o mal, meu Deus. Toda investida do inimigo, meu Deus, contra nossas vidas, meu Deus, que caia por terra em nome de Jesus. Ó Deus, que o Senhor leva cativo agora todo pensamento à obediência de Cristo Jesus, o nosso Senhor, meu Deus, e que a Tua palavra, Deus, seja ministrada de forma plena aqui nessa noite, Deus, e que as pessoas sejam ricamente abençoadas, cada um dos Teus filhos, em nome de Jesus. Diga amém. Querido, pode se sentar. Aleluias, louvado seja Deus. Esse texto eu fiz questão de ler o capítulo de Ruth, né? Eu fiz questão de ler todo, porque o Espírito de Deus ele nos trouxe uma mensagem muito poderosa, né? E acerca disso eu queria que você realmente abrisse o seu coração, para que o Espírito de Deus pudesse falar. A gente tem que entender que Deus fala e Ele quer se manifestar em nossas vidas, em cada um de nossos corações, e Ele se manifesta através da Sua palavra. Amém? Muitas pessoas procuram, né, preencher a sua alma com subterfúgios, com coisas que não vão edificar, com coisas que não vão mudar a sua vida. A única coisa que muda a vida de um homem de verdade é a palavra de Deus. E ela está aqui nessa noite, ela tem vida. A Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante ou penetrante do que faca alguma de 2 gumes. E ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Louvado seja Deus. Olha só, o texto que nós acabamos de ler, a Bíblia nos diz aqui, a partir do versículo 1, do livro de Ruth, no versículo 1, ele diz assim: na época em que os juízes lideravam, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá foi viver com a sua mulher e com seus 2 filhos por algum tempo nas terras de Moabe. Então é muito importante você entender que quando Deus levou o povo de Israel para a terra de Judá, a promessa estava naquele lugar. O propósito de Deus para o povo de Israel estava naquele lugar. E eu aprendo aqui que nós não podemos deixar o propósito de Deus mesmo na necessidade. A necessidade não pode mover a gente para lugar algum. O que nos move é o propósito eterno de Deus em nossas vidas. Eu não posso me mover por necessidade. Deus pode usar a necessidade para mover a gente para um propósito. Mas o propósito de Deus ele tem que se cumprir na minha vida. E eu preciso buscar sempre o propósito eterno de Deus para a minha vida. A Bíblia diz que esses homens, né, Elimeleque, Malom e Quilion, juntamente com a sua mãe, saíram de Belém. Belém significa casa do pão.
Eles saíram da casa do pão, que profeticamente, espiritualmente, simboliza o próprio Cristo, que é o pão vivo que desceu do céu. Porque houve um momento de fome. Houve um momento de fome e por causa dessa fome eles saíram, a Bíblia diz, ela disse lá no último versículo, ela disse assim, com mãos cheias eu saí, mas com mãos vazias eu voltei. Então deixa eu falar algo para você, quando você sai do propósito eterno de Deus para um lugar que Deus não mandou você ir, você pode até sair com mãos cheias, mas você vai voltar com mãos vazias. Porque a gente não pode se mover 1 centímetro daquilo que Deus Ele sonhou, Ele projetou para as nossas vidas. Porque quem tem que nos mover é o propósito de Deus. O que tem que nos mover? Eu sei que é muito difícil a gente entender isso. Ah, pastor, nós estamos na prova, estamos na necessidade. Mas se Deus não moveu a nuvem, eu não vou me mover. A gente se move para um propósito maior, que é o reino de Deus. Deus nos deu um chamado. Senhor, quando nós começamos esse ministério, Deus falou assim, ó, você vai começar um ministério nesse bairro. E aqui eu estou há 15 anos, semeando a palavra. E eu não me movi por quê? Não me movi por causa de lutas, não me movi por causa de necessidade, eu me movi e tenho me movido até hoje pelo propósito. E é o que me faz perseverar. Então, a Bíblia diz que Elimeleque saiu junto com a sua família da terra do pão, do lugar da terra da promessa, que Judá era a terra prometida, que Deus deu para o seu povo, por causa de um momento de fome, porque a fome não durou para sempre. Repita comigo, a necessidade é temporária, ela não vai durar para sempre. A gente tem que entender isso. A gente está no mundo tereis aflições. A necessidade não pode mover, irmãos. Não pode nos tirar do propósito. Então aqui Deus me mostra, através desse texto, que Moabe era uma terra pecaminosa, de idolatria. Então o que isso significa? Que aquele povo crente sai de uma terra prometida para ir para uma terra idólatra. Sai de um ambiente profético que Deus tinha liberado a bênção para ir para o mundão. Então isso aqui simboliza isso também, quando a gente muitas vezes deixa o ambiente de glória, o ambiente de promessa, aquilo que o Senhor prometeu para o povo de Israel era abundância, sim ou não? Mas aonde que Deus prometeu? Na terra da promessa. Projeto de Deus, no propósito eterno de Deus. Então a gente não se move com necessidade. A necessidade não pode nos levar para longe do propósito, porque isso terá consequências desastrosas na vida de um crente, de um servo de Deus. Quando a gente não se move por propósito, mas por necessidade, sem a permissão de Deus, tem consequências. E as consequências são desastrosas. A gente vai ver aqui, ó. Versículo 2. O homem se chamava Elimeleque, e a sua mulher Noemi, e os seus 2 filhos Malom e Quilion. Eles eram efrateus de Belém de Judá. Ou seja, eles eram da terra do pão. Como eu já disse, Belém significa casa de pão. E eles saíram de uma terra prometida para ir para morar em Moabe. Chegaram a Moabe e passaram a viver ali. Então quando você sai de um ambiente profético, um ambiente de promessa, do lugar da presença de Deus, da terra que Deus queria que você estivesse, para ir para um lugar, e a Bíblia diz que eles passaram a viver ali, longe da promessa, longe do propósito. Nós não podemos nunca nos distanciar do propósito, quanto mais habitar no lugar distante da presença de Deus. Então eu aprendo aqui nessa noite, que, como diz Davi, né, mais vale um dia na tua casa, na tua presença, do que 1000 dias fora. Então, muitas pessoas, por motivo quase nenhum, deixam a presença de Deus, deixam a casa de Deus, né? Sobre tantas desculpas, irmãos, a gente, pastor, ouve tanta desculpa. Ah, mas é por causa disso, é por causa daquilo. Eu sempre ensino aqui para os irmãos que lá no céu não é o lugar de você dar desculpa. Deus não aceita desculpa de ninguém. Você vai pegar vários versículos na Bíblia, Deus nunca vai aceitar desculpa de ninguém. Ele vai aceitar frutos. Cadê suas mãos?
Ah, Senhor, não, mas é porque o talento que o Senhor me deu, eu achei e enterrei. Ele fala assim, não, filho, você não entendeu. O que você fez com aquilo que eu te dei? Então, no céu, Deus não vai aceitar desculpas. Deus aceita frutos. E a gente precisa fazer a mina multiplicar. E aqui, eu tenho procurado ensinar os irmãos a multiplicarem suas minas, a multiplicarem seus talentos. Porque é só isso que vai fazer a diferença no final das contas, irmão. Quando a gente partir dessa para melhor, o que nós temos que se apresentar diante de Deus? Desculpas? Não. Mas ali, quando Elimeleque sai do propósito eterno, ele coloca a vida dele em risco e da sua família. Então, tome muito cuidado quando você se move fora do propósito. Porque, como eu disse, né, tem consequências desastrosas. Versículo 3, Elimeleque, marido de Noemi, morreu. E ela ficou com os 2 filhos. Então, a primeira consequência, morre o patriarca. Morre a referência. Perdemos a paternidade. A referência de paternidade. Isso aqui é muito forte, irmãos. Entenda isso. Quando você, Elimeleque ali representa a paternidade de Deus. Quando você sai do propósito, a primeira coisa que você perde é a referência de paternidade de Deus. Você não tem Deus mais como Pai. Você já aproximou de alguém que está desviado? Quando você vai falar alguma coisa, não, mas é porque Deus, não sei o quê, e começa a colocar Deus como Deus. Deus não vai me castigar, Deus não vai fazer isso. É só cheio de altos desculpas. Então ele perdeu a referência. Quando o filho pródigo sai da casa do pai, ele perdeu a referência de um pai. Então ali, quando Elimeleque morre, a referência da casa morre. A referência paterna. A base, né, o cabeça. Entende? E aquilo ali, irmãos, começa ladeira abaixo. São estágios quando você sai da presença de Deus, quando você sai do propósito de Deus. E aí, o que aconteceu? E este então se casaram com mulheres moabitas. Meu Deus. A Bíblia diz que os filhos de Israel não podiam casar com mulheres moabitas, nem com outras mulheres, com mulheres de outros povos. No Antigo Testamento isso era proibido. Era proibido. Até hoje o julgo desigual é proibido na Bíblia. Mas naquele tempo era lei mesmo. Então eles começam, quando eles perdem a referência de paternidade de Deus, eles começam a perder a referência de aliança, de propósito, de palavra. Quem me compreende aqui? Quando eles perdem a referência da paternidade, eles começam a quebrar princípios. Quebrando o princípio tem consequência. Eles vão se casar com quem? Com moabitas. Ao se casar com as moabitas, a Bíblia diz assim: estas se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra Ruth, depois de terem vivido lá por quase 10 anos, irmãos. Mesmo com a morte do pai, mesmo com a perda de referência, eles não voltaram atrás, eles permaneceram na terra de Moabe e ainda casaram com moabitas. Por quê? Porque eles perderam a referência da paternidade, e ao perder a referência da paternidade, você começa a quebrar princípios. Quando você quebra princípios, as consequências vêm. Eles então se casam com aquelas mulheres moabitas e permanecem ali no pecado. Porque eles estavam fora do propósito. E eles começam a quebrar aliança com o Deus dele que eles serviam. Então quando você sai do propósito, você começa a perder o foco. Você começa a perder, né, e quebrar aliança com Deus. Né? Você perdeu a capacidade de discernir. Porque você está longe da casa do pão. Você está longe, né, do lugar de alimento. Por isso que crente não pode ficar nunca longe da presença de Deus, da igreja, dos irmãos. Por quê? Porque ele vai começando a perder a referência. Ele vai começando a perder a paternidade. Entende? Então nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. Olha só.
depois de terem vivido lá por quase 10 anos, versículo 5, morreram também. E Noemi ficou sem os 2 filhos e seu marido. Está escrito aí no versículo 5. Está vendo como é que é consequência, irmão? Agora, além de ter perdido a referência de paternidade, que simboliza o próprio Deus, agora eles perdem agora também a herança, porque os homens no Antigo Testamento era a ideia de continuidade, de herança, de prosperidade, de sustento. Então aquelas mulheres estão perdidas. Aquelas mulheres estavam sem referência paterna e agora sem sustento, sem nada. Quando você sai da presença de Deus, as consequências são desastrosas. Porque quando você tem a oportunidade de voltar atrás e não faz, e perdura, porque a Bíblia diz que eles perduraram por mais 10 anos, até que vem, irmão. Tem gente que insiste no pecado. Insiste em ficar fora do propósito. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a... E aqui foi a morte literal. Que trazendo para a nossa vida, o que a gente aprende, irmãos? Que a gente não pode viver fora do propósito de Deus. A gente não pode viver longe da presença de Deus. A gente tem que estar na presença do Pai Eterno. E ali, mesmo eles não voltaram ao propósito, até que tudo se perdeu. Tem pessoas que deixam chegar na situação de tudo se perder. E aí, veio o versículo 6. Olha só o que o versículo 6 diz. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, qual povo? Israel. Dando-lhe alimento, decidiu voltar com as 2 mãos para sua terra. Diga, arrependimento. É voltar atrás. A vida de Noemi começa a mudar no momento que ela, assim, ó, na minha terra, na terra dos meus pais, o Senhor visitou novamente. Porque Deus sempre vai visitar o seu povo. Diga, Deus sempre vai visitar o seu povo. Por isso você não pode sair. Porque por mais que tenha um momento de fome, de escassez, porque vai passar por momentos difíceis, crente, sim ou não? Passa. Mas você não pode sair do propósito. A necessidade não pode me afastar de Deus, não pode me afastar do propósito, pelo contrário, ela tem que me aproximar mais de Deus. Aí é que eu tenho que depender mais do Senhor. Aí é que eu tenho que buscar mais ao Senhor, aí é que eu tenho que jejuar mais, eu tenho que ser mais espiritual. Porque lá em Efésios capítulo 6 diz, revestir, pois, de toda a armadura de Deus para que possais resistir os dias maus. Porque certamente tem dias maus. Salomão diz que, né, que nós teremos muitos dias ruins. Né? Tem até um versículo que diz assim, alegra-te, uma mulher da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Porque certamente eles vêm. E são muitos. E aí, mas se você tiver solidificado sobre a rocha, edificado sobre a rocha, o vento sopra, a onda bate, mas você vai permanecer firme. E o Senhor vai visitar você novamente. Diga, eu creio, eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, querido? Então Noemi soube que Deus visitou o seu povo e resolveu voltar. Voltar, a palavra arrependimento no original grego é metanoia, que significa voltar atrás. É diferente de remorso. O que fez o filho pródigo sair lá da terra da Porcolândia, desejando comer a bolota dos porcos, para voltar para a casa do pai, foi o que? Arrependimento. Porque o remorso não faz você voltar atrás. O remorso é só uma feridinha que fica lá, uma dor, que não vai te levar a lugar nenhum. Pelo contrário, vai te levar à morte. Olha só o que aconteceu. Quando Elimeleque morre, o que ele tinha que fazer? Vamos voltar para a nossa terra, irmão.
os filhos deles não teriam morrido. E agora a ideia de continuidade na família de Ruth cessou, irmão. A promessa na vida de Noemi acabou em Moabe. Por quê? O sangue dos filhos dela foi no lar. Sim ou não? Acabou. Só depois que Deus visita ela através do quê? Do remidor, que foi Boaz. Mas aguarde só um pouquinho, nós vamos chegar lá. Mas o seu marido e os seus filhos já morreram. Então a ideia de herança, de posteridade, cessou em Moabe, porque quando você fica em Moabe, Moabe, como eu já expliquei, é o lugar de pecado, é o lugar distante de Deus, fora do propósito. Então eu tenho sempre que me questionar e perguntar para mim mesmo, para Deus, se eu estou no centro da vontade de Deus, se eu estou no propósito de Deus, se eu tenho feito a vontade de Deus. Como disse o salmista, né? Senhor, sonda-me e me conhece. Vê se há em mim algum caminho mau. Entendeu? Porque a gente tem que sondar, irmão. Será que você está no centro da vontade de Deus? Será que você tem feito o reino de Deus crescer? Será que você tem orado, buscado, jejuado, participado? Não apenas ser apenas um meramente receptor. A gente precisa de colocar em prática aquilo que Deus tem nos dado de mais importante e poderoso, que é a palavra de Deus. Olha só, versículo 7. Assim ela partiu com as duas noras do lugar onde morava e juntos empreenderam o caminho rumo à terra de Judá. Aleluia. O caminho de volta. Elas empreenderam voltar para o propósito. Só que o caminho de volta, não são todos que estão certos. Por isso que eu falo, irmão, não sai da presença de Deus, não. Não desvia, não, porque o caminho de volta não é qualquer um que faz, não. Se converter quando você nunca conheceu Jesus é a coisa mais maravilhosa que tem. Né? É a coisa mais maravilhosa. Mas depois que você conheceu e você abandonou para você voltar, meu irmão, é um caminho difícil. Eu sempre uso o exemplo do filho pródigo. A Bíblia diz que ele pegou toda a sua herança e partiu com a terra longínqua. E perdeu todos os seus. Imagina uma terra longínqua para você ir. É fácil quando você tem, né? Mas quando voltar não tem nada mais. O caminho de volta vai ser dolorido. Vai ser muito dolorido. E isso que Deus não quer. Quem está em pé, cuide-se para que não caia. É a palavra de Deus nos alertando. Nos últimos dias, o amor de muitos abandonariam a fé, seguindo a doutrina de demônios. No final das contas, quem está sujo, suje-se mais. Quem está limpo, limpe-se mais ainda. O joio vai ser mais joio ainda e o trigo vai ser mais trigo ainda. Vão ser, né, extremos. Então, irmãos, não é essa a vontade de Deus, que isso aconteça na vida de ninguém. Mas com as próprias pernas, aquele povo que saiu da terra de Judá, da terra do pão, né, Belém, casa do pão, para ir para Moabe, que é lugar de pecado, lugar de idolatria, lugar que não agrada a Deus, lugar de quebra de aliança e lugar de morte. Morte das promessas, porque em Moabe, meu irmão, não tem promessa cumprida. Em Moabe não tem promessa de Deus cumprida. Pelo contrário, tem morte de promessas. Moabe é o lugar da morte do sonho dos filhos de Deus. E morte espiritual e, consequentemente, morte física. O arrependimento levou Noemi de volta à casa do pão. Mas, como eu disse, esse caminho de volta não vai ser fácil. Versículo 8 diz: Então Noemi disse às suas noras: Vão, retorne cada um de vocês para a casa de sua mãe. Que o Senhor seja bondoso com vocês, como foram bondosos cada qual com seu marido e comigo. O Senhor conceda em cada um encontro de segurança um lado do outro marido. Em seguida deu-lhes beijos, despedidas,
elas, no entanto, começaram a chorar alto. E lhes disseram: não voltaremos, não, ponto. Voltaremos com a senhora para junto do seu povo. E aqui eu aprendo outra coisa. Noemi, ali, ela foi empecilho para as noras dela. Quando a gente fica um tempo no mundo, quando a gente se distancia por propósito, nossa alma fica ferida. A ferida na alma de Noemi impediu ela de ser bênção nas duas noras dela. Porque elas se juntaram e empreenderam voltar. Mas na metade do caminho, por causa da ferida da alma de Noemi, ela começa a querer que as noras fossem embora. Ali elas já tinham tido uma aliança com seus filhos, então elas tinham que ser recebidas no meio do povo, como também judias, como israelitas, porque elas fizeram uma aliança com eles. Elas se casaram com eles e elas queriam. Então, quando a gente está ferido, irmão, a gente, em vez de ser bênção, a gente afasta as pessoas de Deus. Você vai conversar vai tomar um conselho com quem está desviado, você acaba ficando mais. Mexe com isso, não mexe com igreja não, bobo. Tá tão bom aqui, mexe com isso não. Por quê? Por causa da ferida da alma. Então, meu irmão, eu aprendo aqui que Moabe, a terra fora do propósito de Deus, vai trazer feridas na nossa alma, vai trazer consequências. E a gente, em vez de ser bênção na vida das pessoas, em alguns momentos, se a gente não vigiar, a gente faz como Noemi, né? Mas como ela voltou para o propósito, então ela deveria ter sido, em vez de empecilho na vida das noras, ela tinha que ser chamá-las para a presença. E aí ela começa a se justificar, falando: como é que eu vou ter filho, né, agora, depois de velha? Vocês podem casar lá no meio dos seus, né? Ela estava totalmente perdida, porque ela tinha perdido a referência de paternidade, ela tinha perdido a referência de aliança, ela tinha perdido a herança, que os filhos, a ideia de continuidade. Quando você, então ela estava totalmente ferida na sua alma. Então ela começa a desferir sobre as suas noras aquilo que a sua alma tinha, meu irmão, porque não se engane, você só oferece aquilo que você tem. Ninguém dá aquilo que não tem, é ou não é? Você só dá aquilo que você tem. Se a pessoa vive dando patada nos outros, magoando os outros, por quê? Porque a alma dela é uma alma ferida e que quer magoar os outros também. Então a gente precisa ser curado para curar os outros. Por isso que, né, temos uma responsabilidade aqui, e grande diante de Deus, porque eu ministro aos irmãos aquilo que eu recebi de Deus. Eu sempre louvo a Deus porque eu sou um vaso de barro nas mãos do oleiro. E a Bíblia diz lá em 2 Coríntios 4 que a excelência do poder está em vasos de barro, para que a honra e a glória seja sempre do Senhor. A honra e a glória seja sempre de Ti, ó Deus, em nome de Jesus. E aí, no versículo 13, ela diz assim: para mim é mais amargo do que para vocês, porque a mão do Senhor voltou-se contra mim. Então ela tinha amargura na alma dela, entende? E ela não conseguiu, né, ser bênção na vida das noras, pelo que novamente elas começaram a chorar alto. Sabe, quando você está ferido, você só vai gerar choro na vida das pessoas. Você vai gerar choro. Você está ferido na sua alma, então você precisa de cura. E então Noemi aconselhou: veja, versículo 14 diz assim: novamente começaram a chorar alto. Depois Orfa deu um beijo de despedida na sogra, mas Ruth ficou com ela. Então, irmão, inevitavelmente, na caminhada de volta, sempre vai ter as baixas. Sempre vai ter aquele que não vai aguentar. Como eu falei, caminho de volta não é para qualquer um. É para quem está disposto a pagar um preço. Se você está disposto a pagar um preço, o jovem pródigo, meu filho pródigo, ele estava disposto a pagar um preço. Vou me levantar e vou voltar para a casa do meu pai.
E quando ele se aproxima do seu pai, diz: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Trata-me ao menos como um dos teus empregados. Ele já não queria mais posição, ele queria só estar perto do pai. Então, quando você tem a presença do pai muito mais valorosa do que bens, títulos, o pai te restitui tudo. Aleluia. Quando a presença de Deus é muito melhor do que bens, títulos, o pai não só te restitui a posição de filho, mas como devolve tudo aquilo que você tinha. Então, meu querido, em nome de Jesus, visualize, tenha sempre Deus como referência para você na sua vida, como algo inquestionável, inegociável. Sabe, a gente não negocia presença de Deus, a gente não negocia reino de Deus. Reino de Deus, você obedece e executa aquilo que Deus mandou você fazer. Como eu já disse aqui, eu tinha muitos motivos para não estar mais nem com igreja. Porque eu poderia pensar assim, eu fiz tudo, né? Que eu poderia ter feito. Mas eu não quero apresentar desculpa diante de Deus, eu quero apresentar fruto. E nesse tempo, 6, 7 meses que nós estamos aí, ó, como peregrinos em terra alheia, o Senhor tem nos dado frutos ainda para a glória do Senhor. Eu tenho certeza, irmão, isso é galardão na minha vida, na vida dos irmãos. São riquezas eternas que o diabo, ninguém nem a traça nem a ferrugem vai poder corroer. Então, fácil não é. Se eu falar para vocês que foi fácil, tem sido fácil, eu estou mentindo. Só Deus e eu é que sei. Como tem sido. A seta dia e de noite o diabo tentando nos tirar do propósito. Mas para a honra e glória do Senhor, nós temos vencido, irmãos. E nós somos mais do que vencedores. Você é mais do que vencedor. Diga glória a Deus. Aplaude Jesus aí, ó. Estou terminando. Então Noemi a aconselhou: veja sua cunhada. Ela voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volta com ela. Ou seja, a pessoa, além de ser empecilho, agora ela está falando para outra para ir voltar para o pecado. Por quê? Porque a alma dela estava ferida. Ela foi empecilho, mas Ruth, porém, estava decidida. Quando você está decidido a voltar para a casa do pai, meu irmão, ninguém vai te impedir. Por quê? Porque Ruth conheceu Deus, né? De Noemi, conheceu através da vivência ali. Ela teve, por ela ser moabita, ela queria ter aquela... Olha o que ela diz. O que muitos usam esses versículos para casamento, né? Não me instes que te abandone e que não mais te acompanhe, pois aonde fores, irei eu. Onde repousares, eu também repousarei ali. O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Aleluia. Quando a pessoa está decidida a largar o pecado, irmãos. Quando a pessoa está decidida a largar, meu irmão, ela enfrenta tudo e todos. Eu lembro um dia que eu me converti. Abandonei tudo que eu julgava ser bom no mundo, por amor a Cristo. Para a honra e glória do Senhor. Esse é o novo nascimento. Né? Você não fala assim, você não vai assinar um contrato, você, ó Deus, eu vou para a tua casa se o Senhor me der uma casa. Eu vou ficar na igreja se o Senhor abrir uma porta de emprego para mim. Não, filho. Senhor, eu não mereço nada de ti. Eu sou um escravo de orelha furada. O que isso significa na Bíblia? O escravo, quando ele recebia a alforria, o direito de liberdade por um tempo, ele podia ir embora. Mas se ele quisesse ficar na casa do seu senhor, ele tinha que furar a sua orelha. Aquele escravo de orelha furada, ele dizia assim: eu quero ficar na casa do meu senhor até o dia da minha morte. Então, por livre, espontânea vontade, ele furava a orelha. Então, quando você viu um escravo de orelha furada, é porque ele foi liberto, mas ele não quis sair da casa do Senhor. Assim somos nós, né? Nós somos livres para ir na hora que quiser ir embora, sim ou não? Você pode, né? Não tem ninguém que preso a ficar na casa de Deus, não, na presença de Deus, não. Deus nos deixou livres
mas nós furamos a nossa orelha. Não fisicamente, mas no nosso coração. Nós temos uma dívida eterna. Se Deus não fizer mais nada com nós somos eternamente endividados com Deus, pelo sacrifício de Cristo na cruz. Fomos salvos, libertos, restaurados. Isso aí, meu irmão, dinheiro nenhum paga. Nada paga isso que Deus fez por nós. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, ela não insistiu mais. Então as duas mulheres seguiram caminhando até chegar em Belém. Caminhando, irmão. Eu não pesquisei qual era a distância, mas não era perto não. De Moabe até Belém era uma distância longe. E elas foram andando, sem nada, né, irmão? Porque olha o que ela diz. Quando elas chegaram, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. E eles perguntaram, será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Ela, porém respondeu, não me chame Noemi, melhor que me chamem Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Agora eu quero explicar algo muito interessante que o Espírito de Deus ministrou no meu coração. Eu creio que é uma revelação, é algo do trono de Deus para a minha vida. Por que houve aquele alvoroço? Porque quando Noemi saiu de lá, meu irmão, ela era uma das pessoas mais ricas que tinha em Belém. Olha quem era Boaz, era um dos homens mais importantes, era parente dela. Então ela diz que eu saí com mão cheia, porque ela tinha muitos bens. Ela e a família dela tinham muitos bens. E é isso que dá, a pessoa muitas vezes está sendo abençoada, entende? Vem para a casa de Deus, eu falei isso aqui algumas vezes, vai para a presença de Deus, aí cresce, sobe um degrauzinho, agora eu vou para o mundo de novo. O que acontece? Olha o que diz a Bíblia. Não me chame mais de Noemi, mas me chame de Mara. Mara significa amarga. Tá? Então, cuidado se colocar o nome de filho de Mara. Né? Porque, não, pastor, me chama Mara. Não, Deus vai te abençoar, não tem nada a ver. Né? A aliança com o Senhor é muito maior do que isso. Mas se você vai ter um filho e vai colocar o nome de Mara, significa amarga? Não, tome cuidado. E olha só, ela diz que o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias, versículo 21, estou terminando agora. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Entende? Aquele alvoroço todo houve lá em Belém, porque Noemi saiu como princesa, como rainha, e voltou como escrava. Sem nada. Mas voltou. E na volta, a restituição vem. Sabe? Porque me chamo de Noemi, o Senhor me pôs contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe tanta desgraça. E foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com a nora Ruth, a Moabita, e eles chegaram a Belém, no início da colheita da cevada. E aqui eu encerro. Porque senão eu ficava aqui mais umas 2 horas pregando, irmão, porque tem muito rema aqui. Se eu pegar Ruth 2 e 3, aqui eu vou ficar mais umas 2 horas pregando. É muita coisa de Deus aqui. Um outro momento. Mas a única coisa que eu quero falar é o seguinte. Resumidamente. Noemi voltou para onde? Para Belém, para a casa do pão novamente. Os seus filhos, o seu marido morreu. Então ela chegou toda ferida. Mas através de Ruth, pelo coração dela de ter voltado à casa de Deus, Deus coloca Boaz na vida dela. E Boaz era parente dos seus. E então, né, Deus dá continuidade ao propósito que eu acredito que talvez, né, empiricamente falando aqui, ou seja, né, de uma forma conjecturando que a gente fala na teologia, a Bíblia não nos relata não, mas o descendente, né, porque a Bíblia diz que Jesus veio da descendência de Ruth. Ruth se tornou bisavó de Davi, né? Bisavó de Davi, irmão. Eu acredito no meu coração que quem deveria ser a bisavó de Davi ou do descendente seria Noemi. Mas ela perdeu. Mas Deus, pela sua misericórdia, levantou um Boaz, o que chama o remidor, para que tivesse
para que tivesse continuidade no propósito. Deus vai... Quando você volta, meu irmão, o propósito se restabelece. E naquilo que você achava que não tinha mais jeito, que foi com Noemi, Deus levanta o remidor, assim como Deus levantou Jesus para ser o meu e o seu remidor. Olha, não tinha mais vez para nós, porque os nossos pais pecaram, foram para a idolatria, os nossos avós fizeram coisas que desagradavam a Deus, a gente era para estar todo mundo no inferno. Mas Deus levantou Cristo para restabelecer uma nova vida em nós. Ah, meus pais, eles foram muito... os avós eram feiticeiros, era aquilo e tudo outro, mas não, você agora é servo do Senhor, você é serva de Cristo, e Deus restaura todo o propósito que Ele tem para a sua vida. Nós fomos enxertados na oliveira, o zambujeiro bravo enxertado na oliveira, e Deus tem um plano maravilhoso para a minha vida e para a sua vida. Deus estabeleceu um novo tempo para você e para mim, quando nós retornamos para o propósito eterno. Então, meu irmão, tenha fé e continue firme no propósito de Deus, que o Senhor vai restabelecer todas as coisas e o propósito de Deus vai se cumprir, a promessa vai ser restabelecida, em nome de Jesus, aleluia. O diabo, ele vem pelo caminho, mas por 7 caminhos ele vai ter que correr, quando você toma posição com Deus. Amém, igreja? Amém. Fique de pé, em nome de Jesus. Eu quero orar neste momento. É 80 km, imagina 80 km a pé. Chãozinho bom, hein? E sem nada, sem comida, porque ela saiu com mão cheia e voltou com mão vazia. Então ela teve que vir pedindo, comendo coisas que tinha, porque o caminho de volta vai ser o caminho mais difícil. Por isso que não é bom sair. Por isso que não é bom sair. Não saia. Porque na casa do pão o Senhor sempre vai te tornar pão. Então não saia da presença de Deus. Não saia, meu amado. Feche seus olhos, levante sua mão para o céu. Aleluia, louvado seja Deus. Deus tem algo maravilhoso para a sua vida. Deus tem algo extraordinário para a sua vida. O Espírito de Deus está aqui. Ruach Kadosh. O Espírito Santo de Deus está aqui. E nessa noite, em nome de Jesus, eu ministro sobre a sua vida. A vida de Deus. Se você está fora do propósito, Deus, Ele tem um propósito maravilhoso para a sua vida. Você precisa de voltar. Você precisa de ser restabelecido da posição que você outra hora estava. E o Senhor te fortalece. O Senhor te traz de volta. Volte hoje. Seja bênção hoje. Olha, querido, o Senhor vai te sustentar até você chegar na casa do pão, em Belém, que é a terra, meu irmão, que nunca vai faltar pão sobre a sua vida, em nome de Jesus. Nem o pão do céu, nem o pão da terra. Deus tem algo maravilhoso, extraordinário para fazer na tua vida, na sua casa, na sua família. No nome santo do Senhor Jesus Cristo, que a bênção do Senhor, que enriquece, não traz consigo dores, esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, que todos os planos do diabo, tentando trazer e levar você para Moabe, que caiam por terra em nome de Jesus, que as amarras caiam por terra, que as correntes que te amarram da impiedade, da idolatria, da feitiçaria, heranças malignas que aprende você no passado, impede você de experimentar o novo de Deus que caiu por terra hoje na tua vida, no nome mais poderoso do universo, o nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu declaro, meu irmão, que o Boaz, o remidor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele restaura hoje a bênção e a promessa de Deus sobre cada vida, em nome de Jesus. Diga, eu creio, eu recebo, eu tomo posse dessa palavra sobre a minha vida, em nome de Jesus. Se crê, já sabe o que tem que fazer. Dá glória a Deus, aleluia. Se assente só um minutinho. Olha só, nós estamos